Vou dar um bom dia de novo. Oi, bom dia, só para ficar na gravação. Vamos! Hoje a gente vai falar de ligações químicas. Vocês estão vendo minha tela? Tá bem grandona aqui. Sim? Sim, estamos. Beleza. Então tá, vamos falar de ligações químicas. Semana passada a gente fez uma aulinha de exercícios, bem tranquila, acredito que, deu pra gente se situar aí na matéria. Já falei também que, se precisarem, estou à disposição de todos para tirar dúvidas, tá bom? Pode me chamar no WhatsApp a qualquer momento, ou mandar lá no grupo, ou mandar uma mensagem. Eu não sei se no Classroom dá para mandar mensagem, mas se der também pode mandar, tá bom? Estou aberta a qualquer horário, qualquer dia aí, vocês me mandem qualquer dúvida, tá bom? Então, vamos lá, aqui na aula também, se precisar, vamos me interrompendo, tanto no chat quanto aqui no microfone. Então, bora. O que é uma ligação química? Alguém sabe me responder? Sim ou não? Ou não sabe, ou sabe, ou é confuso? Ninguém? Então, vou pular. Uma ligação química é a ligação entre os átomos. Simples. Nada mais do que isso, certo? Deixa eu colocar antes um pincelzinho aqui para eu desenhar. Pronto. Então, uma ligação química é a ligação entre os átomos. Mas por que os átomos se ligam? Tá? Todos os átomos, todos da tabela periódica, eles podem se ligar, tá bom? Mas o porquê que a gente vai estudar isso agora, entendeu? A gente vai estudar as ligações químicas e o porquê que acontece elas. Porque se eu falar pra vocês assim, ligação química, os átomos se ligam. Beleza, acabou a aula, pessoal, beijo. Tá? Então, a gente vai estudar o porquê que os átomos se ligam. Todas essas aulas passadas aí, eu venho falando pra vocês que os átomos, eles precisam ficar estáveis com 8 elétrons na última camada, porque se eles não estão estáveis, eles ficam vibrando, e aí corre o risco deles mudarem de nível de energia. E também eles gostam de ficar confortáveis. E como que um átomo fica confortável? Tendo 8 elétrons na sua última camada, estando no seu nível, assim, estável, tá? Então, aqui, por que os átomos se ligam? Na natureza, as substâncias buscam sempre estarem em um estado energético mais estável, que é o que eu acabei de falar, ou seja, de menor energia. As substâncias, elas são preguiçosas, então os átomos estão lá cansados, eles não querem perturbação, entendeu? Aí eles querem ficar lá de boa. E para se estabilizar, as substâncias, elas se juntam, querendo formar a configuração mais próxima do gás nobre, que é de 8 elétrons na última camada. Então, tudo isso eu já acabei de falar, ou seja, por que então que eles se ligam? Porque eles são preguiçosos e eles querem ter 8 elétrons na última camada para ficar lá de boa, tá? Essa figurinha aqui é um diagrama de energia, que aqui os átomos isolados, o que são átomos isolados? O átomo sozinho, então, por exemplo, é só o potássio, é só o sódio, sozinho, que não se liga a ninguém. Eles são menos estáveis, então eles possuem uma maior energia. Só que quando eles têm uma maior energia, eles ficam muito excitados e aí eles ficam muito perturbados. Então, eles querem ter uma menor energia. Para eles terem uma menor energia, eles vêm aqui e liga-se com outro átomo. Então, é o NaCl, o KCl, enfim, várias ligações. E aí eles ficam mais estáveis porque eles possuem uma menor energia. Então, a gente pode associar maior energia menos estável, menor energia mais estável, ok? Próximo. Como então que eles atingem essa estabilidade? Como que eles ficam aí estáveis ou com menor energia? Como a gente já comentou,
eles precisam ter 8 elétrons na última camada para que eles fiquem completos e estáveis. Então, por que eles têm 8 elétrons na última camada? Porque a quantidade máxima de elétrons que você pode ter na camada de valência, né, na última camada, é 8 elétrons. E se você tem 8 elétrons na sua camada, você não precisa de nenhum elétron a mais. Você não precisa de mais, você não precisa de doar, não precisa de nada. Você tá lá estável, é igual quando a gente come. A gente almoça, aí a gente se sente assim, ai, que delícia. Principalmente quando a gente tá com muita fome, nossa, você se sente saciado. É igual o átomo quando ele tem 8 elétrons. Ele entende que ele não precisa de mais nada na vida, tá? Então, para ele ter 8 elétrons na última camada, ele precisa ter essa configuraçãozinha aqui. O S2 e o P6. As exceções, porque tudo nessa vida tem uma exceção, são esses átomos aqui. Por quê? Eles estabilizam apenas com 2 elétrons na camada de valência. Ah, mas por que isso? Porque eles precisam apenas, eles assim, ó, eles são estáveis, porque o seu número de... Ai, meu Deus, aquele Zzinho, fugiu o nome agora, o número atômico. O seu número atômico, ele é bem pequenininho, e aí eles já conseguem se estabilizar apenas com 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, a gente sempre tem uma exceção, e no caso aqui, é o hélio, o hidrogênio, o lítio, o berílio e o boro, tá bom? Próximo. Gente, qualquer dúvida, vão me interrompendo, tá bom? Beleza. Então, a gente entendeu que eles querem se estabilizar, ficar com 8 elétrons e que a ligação química é só ligações entre átomos. Mas a gente tem os tipos de ligação química. São 3 tipos. Alguma vez na vida vocês já devem ter ouvido assim, perdido aí, falar. Ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E aí, hoje, o principal foco da aula é a gente estudar essas 3 ligações, ok? Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa falar da camada de valência. Gente, eu não tô conseguindo me acertar hoje aqui direito com esse trequinho. Deixa eu diminuir um pouco a tela. Pronto, acho que assim vai ser melhor. Então, antes da gente falar explicar sobre as 3 ligações químicas, a gente precisa entender essa tal de 8 elétrons na última camada, tá? É a regra do octeto. Ou seja, primeiro a gente tem que dividir em metais e ametais, tá? Então, a gente vai falar primeiro dos metais. Então, o que é a regra do octeto nos metais? Os metais, eles possuem de 1 a 3 elétrons na última camada eletrônica. Então, essa parte toda verde aqui escura, ó, da tabela, são os metais, certo? Que a gente viu isso na aula de tabela periódica, então a gente já tem que saber. Todos esses trequinhos aqui, todos esses átomos, eles possuem de 1 a 3 elétrons na última camada. Ou seja, na sua distribuição eletrônica, que a gente também aprendeu a fazer, eles possuem de 1 a 3 elétrons na última camada. Então, vamos ver os exemplos aqui. Magnésio. A distribuição do magnésio é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Então, a gente sabe que o magnésio tem 2 elétrons na última camada, porque é a camada mais externa, a camada 3. O cálcio, por exemplo, sua distribuição eletrônica, 1s2, s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, a gente sabe também que na última camada ele possui 2 elétrons por ser a camada mais externa, certo? Tendo em vista que todos os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada, eles possuem facilidade de ceder, prestem atenção nisso, tá? Esses elétrons da sua última camada. Por que eles cedem? Ah, professora, por que o metal cede e não ganha? Então, eles perdem os elétrons. Porque é assim, ó, concorda comigo, que para chegar no 8, mesmo que eu tiver 3, que é o máximo que eles podem ter. Então, se ele tem 3 elétrons na sua última camada, para chegar no 8, falta muito ainda. Falta o quê?
4, 5, 6, 7, 8. Falta 5. Então, assim, falta muito elétron. Pensa se eles têm que pegar de alguém 5 elétrons. É muito, eles vão gastar muita energia, entendeu? Então, por isso, eles têm a facilidade de ceder, porque é mais fácil eu doar 3 do que eu pegar 5. Ou, por exemplo, é mais fácil eu doar 1 do que eu pegar 7, entendeu? Então, assim, se eu for pegar 7 elétrons para mim, eu tendo umzinho só, eu vou gastar uma energia, assim, muito forte, desnecessária, que o átomo, ele não quer, ele só está procurando ficar estável. Então, de qualquer jeito, nem que ele doe, que ele receba, independente, ele só quer ficar estável, tá? Então, gravem bem isso. Os metais, eles têm a facilidade de ceder elétrons, tá? Para eles se estabilizarem. Dúvidas? Tudo certo? Se não, talvez... Tá. Tudo certo. Beleza, então. Vou continuar. Então, entendemos lá sobre o metal que ele tem de 1 a 3 na última camada e ele tem a facilidade de dar o elétron para os outros, tá? Agora, a gente fala aqui dos ametais. Os ametais é toda essa partinha amarela aqui que a gente também viu lá na aula de tabela periódica, certo? Os ametais, olha aqui, eles já possuem de 4 a 7 elétrons na última camada, certo? Então, eu também preciso fazer a distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons eles têm na última camada. Olhando assim para eles, eu não vou saber, né? Então, já que eles têm 4 elétrons a 7 elétrons na última camada, vamos olhar a distribuição aqui. Oxigênio, por exemplo, 1s2, 2s2, 2p4. Então, na última camada, aqui, ó, eu preciso olhar qual é a camada mais externa e qual é o subnível mais externo, certo? Então, na última camada, eu vou ter 4 elétrons, certo? O enxofre, 1s2, s2, 2p6, 3s2, 3p4, eu vou ter, então, 4 elétrons na última camada, certo? Beleza. Então, já que eu tenho de 4 a 7 elétrons, os ametais... Gente, eu tô vendo que... Olha aqui, eu errei. Aqui é um ametal, tá? Desculpem a PROC. Esse slide eu vou ter que dar uma corrigida, porque ele tá com vários errinhos. Sem acento, um negócio aqui errado, vocês me perdoem, tá? Enfim... Tendo de 4 a 7 elétrons, eles têm a facilidade de receber esses elétrons. Por quê? A mesma explicação dos metais, só que ao contrário. Eu tenho de 4 a 7, então vamos supor que eu tenho 7 elétrons. É mais fácil eu ganhar um elétron, que eu vou ficar com 8, só umzinho, do que eu ter que doar todos os meus 7 elétrons lá para um outro átomo. Então... É o que eu falei, os átomos, eles só querem se estabilizar, não importa como seja, entendeu? Se eles tiverem que sair voando, é um exemplo, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eles vão. Então, se eu tenho 7 elétrons, é mais fácil eu receber do que eu doar esses 7, né? Se a gente tem 7 garrafas na mão e eu quero completar 8, é mais fácil eu pegar uma garrafa do que eu ter que dar todas as minhas garrafas para a pessoa e ficar com nenhuma, tá bom? Então, os ametais, eles ganham, recebem os elétrons e os metais, eles doam os elétrons. Tá bom? Beleza. Então tá. Então, a gente já sabe do metal, a gente já sabe o ametal e agora a gente vai entender melhor a regra do octeto, que nada mais é do que os elétrons ficarem com 8, os átomos ficarem com 8 elétrons na última camada. Gente, vocês estão prestando atenção que eu já falei isso, acho que umas 20 vezes só nessa aula. Essa frase aqui, os átomos precisam ficar com 8 elétrons na última camada. Então, assim, né? Decorem, acho que vocês já vão decorar, porque de tanto que eu falei na cabeça de vocês, né? Entender isso daí, tá bom? Então, ótimo. Presta atenção aqui. A gente sabe que os gases nobres, eles já possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Por isso que eles são estáveis e por isso a gente usa a referência de que todos os átomos querem chegar na configuração do gás nobre, porque eles possuem 8 elétrons na sua última camada.
tá bom? Vamos olhar aqui a tabelinha. Eu falei para vocês lá das exceções, lembra? Que o hélio, ele se... como fala? Ele se estabiliza apenas com 2 elétrons na última camada, porque ele é uma exceção. Então, beleza. O neônio, última camada, 8 elétrons. Argônio, última camada, 8 elétrons. Criptônio, última camada, 8 elétrons. Xenônio, última camada, 8 elétrons. E o radônio, 8 elétrons na última camada. Ou seja, todos esses daqui já são estáveis. Tudo certo? Que agora a gente vai começar a falar das ligações. Então, só para recapitular, vou falar mais uma vez. Precisa ter 8 elétrons na última camada, socorro! Acho que só isso que eu falei na aula. Os metais, eles se estabilizam com 8 elétrons e eles têm a facilidade de doar os elétrons, certo? Porque eles têm de 1 a 3 na última camada. E os ametais, eles têm a capacidade e a facilidade de receber os elétrons, porque eles têm, na última camada, de 4 a 7 elétrons, tá bom? E a regra do octeto é a gente entender que os gases nobres já são todos estáveis. Belezura? Então, vamos falar da ligação iônica. Então, vamos lá. O que é uma ligação iônica? As ligações iônicas, elas ocorrem entre os metais e os ametais, ou o hidrogênio e o ametal. Como assim? Gás nobre não entra, certo? A gente consegue ligar o metal, todos esses aqui, com todos esses aqui, ou o hidrogênio com o ametal, tá? Através da ligação iônica, porque... vai me perguntar, professor, então o hidrogênio não faz ligação nenhuma com nenhum metal. Calma. Na ligação iônica, o hidrogênio não se liga a nenhum metal, tá? Ele se liga sim, mas é em outras ligações, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas na ligação iônica eu só tenho metal com ametal ou hidrogênio com ametal. Certo? Beleza, entendi. Mas como que funciona essa ligação? Então, vamos lá. A gente vai ter na nossa cabeça aquele negócio de metal perde e ametal ganha, certo? Então, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho um metalzinho aqui de um lado, certo? Que ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Daí, como eu sei que o meu metal perde elétrons, então ele vai perder esses elétrons, eu vou transferir aqui para o meu ametal, certo? Que o meu ametal já tem 5, 6 ou 7. Como o meu ametal ganha elétrons, então se eu tiver aqui 5 elétrons no meu ametal, eu vou ganhar 3 elétrons e eu vou ficar com 8. Daí vai acontecer o quê? Eu vou ficar com estabilidade do meu átomo. Se eu tiver um ametal de 6 e eu receber 2, eu também vou ficar com 8, vou ficar com estabilidade. E 7 ganha 1, a mesma coisa, certo? Então, eu tenho que na ligação iônica ter isso na minha cabeça. Vamos ver aqui de baixo. Na ligação iônica, eu tenho o átomozinho aqui, A, que ele vai passar a transferir um eletrinho aqui para o meu átomozinho B. Aí, aqui vai ser a ligação, essa é só a representação da ligação, tá? E aí, eu vou ficar com carga ou não. Se eu ficar completo, eu não fico com carga. Se eu ficar estável, eu não fico com carga. Agora, se eu não tiver estável, desculpa, eu fico... Até perdi o que eu ia falar. Se eu estiver com carga, é porque eu não estou estável. Se eu não tenho carga, eu estou estável. É isso, tá? Aí, aqui é só a representaçãozinha. Atenção. Quem perde elétrons fica com carga positiva. Então, eu não posso confundir isso, porque no automático da nossa cabeça, a gente acha que quem perde elétrons tem que ficar negativo, né? Eu também já dei uma explicadinha nisso nas outras aulas, mas a gente tem que pensar que o elétron em si, esquecendo o átomo, ele é uma carga negativa. Então, se eu tô lá, se eu tô lá
um menos, eu tenho um elétron, então eu tô lá um menos, né? Se eu perder esse um menos, eu vou ficar zero, então você alivia zero, certo? Ou se eu tiver com alguma, por exemplo, se eu tiver com um menos e eu perder 2 elétrons, então eu vou ficar com uma carga positiva mais um, então você alivia mais um. Passei de alívio menos um para alívio mais um, certo? Porque o elétron é uma carga negativa, por isso que quem perde ele fica positivo. E a mesma coisa ao contrário, quem ganha elétron fica com carga negativa. Por quê? Porque o elétron é uma carga negativa. Então, se eu tô lá, Lívia 0, e eu vou ganhar 5 elétrons, eu vou ficar Lívia menos 5, entendeu? Beleza. Vamos ao exemplo, porque eu expliquei aqui que transfere tchu-tchu-tchu, que fica com 8, que essa é a configuração, mas agora vamos entender. Vamos lá, formação do cloreto de sódio, NaCl. Eu tenho lá o Na, né, que tem meu númerozinho atômico 11, aí eu vou lá fazer minha distribuição eletrônica, um S2, S2, SP6, 3S1. Então, eu sei que na minha última camada eu tenho uma carga mais 1, certo? Que eu já olhei aqui no 3S1. Aí eu tenho o meu Cl, que eu pego ali lá, eu tenho 17 número atômico, né? Meu número atômico é 17, então eu vou fazer minha distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pego lá minha última camada, 5, 6, 7. Eu sei que eu tenho 7 elétrons na última camada, certo? Não, gente, olha eu falando coisa errada aqui pra vocês. Esquece esse maisinho aqui, ó. Tem como apagar? Tem. Ah, ótimo. Deixa eu apagar esse meu desenho de novo. Eu sei que aqui eu tenho um elétron na última camada, tá? No sódio. E aqui eu sei que no cloreto eu tenho 7 elétrons. Isso aqui é elétron, não é carga. Eu coloquei carga, tá? Mas não é. Isso aqui é elétron. Então, aqui eu tenho um elétron e aqui eu tenho 7 elétrons. Tá, como eu vou fazer a ligação disso aqui? Eu venho aqui, olhem aqui na figurinha abaixo. Eu falei que eu tenho um elétron sobrando no Na, certo? Na minha última camada. Então, essa é a representação aqui, ó, do meu elétron. Então, eu tenho um elétron na última camada. E eu sei que eu tenho o Cl, que tem ali, que a gente viu na distribuição eletrônica, 7 elétrons. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Professora, mas vai faltar 1 pro 8, vai faltar um elétron pro Cl completar 8 e vai faltar 7 elétrons pro Na completar 8, certo? Daí a gente faz a ligação iônica. A gente pega esse elétron aqui, traz o elétron pra cá, tchuc, olhem aqui na figura, tante, certo? Completou 8. E o Na, ele também tá estável, porque se ele deu, certo? Ele é um metal, ele deu seu elétron, ele ficou com 8 elétrons, ó, na sua camada. Por que que ele fica com essa carga? Porque ele doou o elétron dele pro Cl. E por que que o Cl tá com essa carga? Porque com essa carga aqui, ó, porque ele recebeu o elétron do Na. Então, a configuração final da ligação iônica fica Na+, Cl-. Ah, mas por que então aqui em cima não tem a carga nesse NaCl que eu coloquei aqui? Isso eu vou explicar agora, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Quando eu tenho duas cargas iguais, é igual aquele negócio da raiz quadrada, sabe? Quando eu tenho raiz quadrada dos dois lados, eu posso cortar as cargas, eu posso cortar as raízes quadradas. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma carga igual deste lado e uma carga igual deste lado, eu posso cortar. Daí, eu fico com NaCl. Tá bem? Então, vamos para mais um exemplo. Gente, qualquer dúvida é só me interromper, tá? Vamos ver aqui o magnésio e o cloro. Vamos lá.
Então, eu tenho magnésio com 12, número atômico 12. Vou fazer a minha distribuição eletrônica, vou entender que o meu magnésio tem 2 elétrons na última camada. Beleza, então. Vou ligar com o meu cloro, que tem 17 de número atômico, vou entender também que ele tem 7 elétrons na última camada. Daí, eu já consigo entender que... se eu tenho um que tem 7 e um que tem 2, e os dois querem ficar estáveis, o meu 2 vai doar os elétrons, vai perder, e o meu 7 vai receber, certo? Então, aqui já está escrito, ele vai perder 2 elétrons e o cloro vai ganhar 1 elétron, certo? Aí, eu vou fazer a ligação e eu vou chegar nesta carga aqui, ó. Magnésio 2+, tá vendo? Por quê? Porque ele perde 2 elétrons, então ele fica com uma carga positiva. E o meu cloro que ganha, ele vai ficar cloreto 1-, porque ele ganha a carga, tá? Professora, mas agora não dá pra gente excluir. Não, agora não dá, porque a gente poderia excluir a carga se tivesse Mg2+, Cl2-. Daí daria pra gente excluir. Mas a gente tem Mg2+, e cloro 1-. Então, não dá pra gente excluir. Então, a gente vai pegar e como que a gente vai fazer isso? Tá vendo aqui embaixo? Olha, toda vez que eu tiver uma ligação iônica e eu tiver as cargas lá em cima, o meu resultado final não pode ser Mg2+, Cl1-. Ele necessita o quê? Eu vou cruzar as cargas. Então, para eu conseguir deixar minha molécula da hora, minha molécula legal e visivelmente esclarecida, porque quem olhar já vai entender, eu vou cruzar as minhas cargas. Então, eu vou pegar a carga do magnésio e vou passar para o cloro, e a carga do cloro eu vou passar para o magnésio, só que não mais em cima. Agora, elas foram para o lado de baixo. Então, eu vou ficar, ó, magnésio 1, cloro 2. Ou magnésio sem número e cloro 2. Por quê? Porque quando a gente já escreve o átomo aqui, a gente já entende que ele é 1, certo? Então, não necessariamente eu preciso representar o 1 aqui, tá bom? Então, prestem atenção. Quando eu tenho cargas iguais, eu posso cancelar. Quando eu tenho cargas diferentes, eu faço a cruzinha, tá? E aí, eu coloco as cargas lá para baixo. Aqui é o esquema de transferência dos elétrons que eu mostrei lá em cima. Vamos olhar. Então, eu tenho aqui o magnésio, que ele tem 2 elétrons, tá? E eu tenho o cloro, que ele tem 7. Então, eu vou trazer o magnésio, 1 elétron. Ai, meu Deus do céu. Isso, 1 elétron, tá certo. 1 elétron para um cloro, o outro elétron para outro cloro. Professora, por que isso? Porque aqui a gente já entendeu, presta atenção, que a gente já entendeu que a gente tem 1 magnésio e 2 cloros. Então, por isso que aqui eu tenho 2, certo? Então, gente, olha só, é muita coisa. Aí, por isso eu fico com essa configuraçãozinha aqui, ok? Que é a mesma coisa do que a fórmula iônica, que é MgCl2. Então, é muita coisa. Eu preciso saber a distribuição eletrônica, eu preciso entender quem perde, quem ganha elétrons, eu preciso entender aonde eu coloco as cargas, eu preciso entender se eu posso ou não cancelar as cargas. Se eu posso cancelar as cargas, beleza. Se eu não posso cancelar as cargas, eu tenho que fazer a cruzinha e jogar um número um lá para baixo do outro. Daí, eu vou entender, quando eu tenho um númerozinho jogado lá embaixo, quantos de um eu tenho, quantos do outro eu tenho. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo para ficar mais claro? A mesma coisa aqui, ó. Alumínio e hidrogênio. Alumínio tem 13 de número atômico, então ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Eu sei isso através da distribuição eletrônica. Então, eu preciso entender a distribuição eletrônica. Se ele tem 3 elétrons, a gente sabe que ele é um metal, então que ele vai perder os elétrons. Eu tenho o hidrogênio, que ele tem 1 elétron na última camada. A gente sabe que ele vai ganhar 1 elétron, certo? Certo. Então, eu vou ficar aqui, um Al3+, hidrogênio -1. Então, eu vou colocar aqui
Já sei que as minhas cargas não são iguais, não posso cancelar as cargas. Daí eu venho aqui, quando eu não posso cancelar as cargas, eu vou lá e tchuc, cruzo as cargas. Então, o meu alumínio vai ficar com 1 e o meu hidrogênio com 3. Então, vai ficar AlH3, AlH3, certo? O esquema de transferência de elétrons. Eu tenho alumínio que tem 1, 2, 3 e eu tenho 3 hidrogênios. Vou trazer um elétron para cá, outro para cá, outro para cá. Vou ficar com essa configuração, depois essa e é a mesma coisa do que a fórmula iônica. Tá bom? Mais um, para a gente fechar aqui o raciocínio da ligação iônica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um átomo que ele tem um número atômico qualquer, tá? Vou fazer a distribuição eletrônica, vou entender se ele perde ou se ele ganha elétrons, se ele perder ou se ele ganhar elétrons, dependendo, ou ele fica com a carga positiva ou com a carga negativa, certo? Daí eu vou fazer o quê? Demonstrar as cargas aqui em cima, beleza. Se eu conseguir, eu vou cancelar as cargas, Se eu não conseguir, eu vou fazer um xizinho. Então, o meu y vem para baixo, o meu x vem para baixo, certo? Vamos aqui, a somatória das cargas. Se eu tenho o meu x e o meu x e o meu y aqui, eu tenho carga positiva e carga negativa, então eu sei que se eu tiver 2 positivo e se eu tiver 2 negativo, eu consigo cancelar, eu consigo ter 0. Se não, eu faço lá o tchuc-tchuc e fico com as cargas lá embaixo. Então, vamos olhar o exemplo aqui. Cálcio e boro. Eu tenho 2 mais do cálcio e 1 menos do boro. Não posso cancelar, então eu faço a cruz, eu coloco o 2 aqui e o 1 aqui. Mas, como eu não preciso representar o 1, daí fica CaBr2. A gente já sabe que o Ca só tem 1 e a gente sabe que o Br tem 2. Tudo bem? Dúvidas que a gente vai passar para a próxima ligação. Dúvidas? Se não, talvez. Nenhuma dúvida? Sem dúvidas, não. Beleza, então vamos continuar. Gente, qualquer coisa, tá? Só dá um alô aí. Pode ser no chat que eu tô aqui olhando ou aqui mesmo no microfone. Então tá. Então a gente já entendeu a ligação covalente. Vamos entender agora. Já entendemos a ligação iônica. Agora a gente vai entender a ligação covalente. Beleza. A ligação covalente, ela ocorre a metal mais a metal. Então, todos os amarelinhos com todos os amarelinhos. A metal mais o hidrogênio, a metal com esse, ou hidrogênio mais hidrogênio. Nossa, o hidrogênio pode se ligar? Sim, o hidrogênio pode se ligar. Gente, os gases nobres não entram na ligação porque eles já são estáveis, tá? Entendemos que todos os átomos que se ligam, eles querem ficar estável. Como o gás nobre já é estável, ele não precisa se ligar com ninguém, tá? Então, a ligação covalente é metal, 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 hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Beleza, o que acontece na ligação covalente? Na ligação covalente é diferente da ligação iônica, porque na ligação iônica a gente tem assim, um átomo doa e o outro átomo recebe. Então, não necessariamente o que doa, ele precisa ter elétrons com ele. Não, ele só pode doar e ele vai ficar feliz, tá? E o que recebe, belezura. Já na ligação covalente, todos os átomos, eles querem ganhar elétrons. Então, eles querem receber e eles precisam desses elétrons, tá? Então, aqui, ó, na ligação covalente, todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar o seu octeto. Como isso acontece? Se eu tiver, por exemplo, Na e o Cl, se eu for dar para os dois, eu não vou conseguir completar os 8 elétrons, certo? Por isso que criaram a ligação covalente, que existe um compartilhamento de elétrons. Então, na ligação iônica é dar e receber, e na ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então, vamos ver aqui o exemplo.
Eu sei que meu Cl tem 7 elétrons na última camada, então eu tenho 7 tchuc-tchuc átomos aqui, ou elétrons aqui, tá? Tá faltando um para completar 8. Aqui é uma ligação Cl-Cl, então aqui eu também tenho faltando um elétron, certo? Então eu tenho aqui um faltando e aqui um faltando. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, e colocar aqui, certo? Um vai ficar com 8 e o outro vai ficar com 6. Então, não deu certo, ninguém... Aí, só um completou e o outro ficou faltando. Desculpa. E a mesma coisa se eu pegar aqui do verdinho, se eu pegar um verdinho e colocar aqui, vai ficar a mesma coisa. Um vai ficar com 8 e o outro vai ficar com 6. Então, não, porque na covalente todo mundo quer ganhar elétrons. Daí eu venho e faço o quê? Então, eu vou ter uma ideia. Eu vou pegar aqui um átomo do vermelhinho, um átomo do verdinho e eu vou fazer uma ligação aproximada para que os dois compartilhem dos mesmos elétrons. Por quê? Aí o vermelhinho vai ficar 2, 4, 6, 8 e o verdinho vai ficar 2, 4, 6, 8. Então, se eu compartilhar os elétrons, todo mundo fica feliz com 8 elétrons estável lá na última camada. Então, eu venho aqui, pego o Cl, esse tracinho aqui é a representação da ligação covalente, que a gente vai explicar agorinha. E ligo com o meu outro Cl. Então, vamos entender essa ligação, porque desses tracinhos, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho oxigênio, eu tenho carbono e eu tenho outro oxigênio, certo? Meu oxigênio é da família 6A, ou seja, ele possui 6 elétrons na última camada. Então, eu sei que desse lado tem 6, certo? E desse lado tem 6, porque também é um oxigênio. Meu carbono, ele é da família 4A, então eu sei que eu tenho 4 elétrons na última camada, certo? E aí, todo mundo quer ficar com 8 elétrons. E se eu pegar, vamos pegar aqui o oxigênio, tem 6, certo? Então, para 8, faltam 2. Então, se eu pegar 2 elétrons daqui, do carbono, e transferir para cá, beleza. Um vai ficar com 8, só que aí o carbono vai ficar só com 2 e o outro vai ficar aqui faltando desse lado. Não, e a mesma coisa ao contrário, certo? Então, para todo mundo ficar com 8 elétrons na última camada, eu vou fazer o quê? Vou pegar esses elétrons aqui do oxigênio, vou pegar esses dois aqui do carbono, vou pegar aqui deste lado e desse lado. Daí, eu venho e faço aqui. Compartilho um com o outro, compartilho um com o outro, compartilho um com o outro, compartilho um com o outro. Vamos contar para ver? Triângulozinho 1, 2, 3, 4. Olha o compartilhamento. 5, 6, 7, 8. Beleza, meu oxigênio está com 8 elétrons. Meu carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo, 8 elétrons e meu oxigênio desse lado é a mesma coisa do outro. Então, beleza. Todo mundo conseguiu aí ficar com 8. Todo mundo tá suave na nave, tomando uma aguinha de coco. Tá? A representação é compartilhamento. Um tracinho, outro tracinho, um tracinho, outro tracinho. Por quê? Porque a gente teve que compartilhar mais do que um elétron, 2 elétrons, ok? A minha fórmula molecular fica CO2. Por quê? Simples fato de que eu tenho um C e 2 O, ok? Beleza. Professora, mas eu ainda não entendi o que é esses traços aqui. Beleza, vamos entender agora. Puf! As ligações covalentes podem ser simples, dupla, tripla. Ou seja, eu posso ter um compartilhamento de 2 elétrons, um compartilhamento de 4 elétrons ou um compartilhamento de 6 elétrons. Como assim, professora? Como eu vou compartilhar os elétrons, eu não vou compartilhar só um, certo? Porque eu vou pegar um de um átomo e o outro do outro. Então, já vão ser 2 elétrons. Então, na minha ligação simples, eu já tenho, olhem aqui do lado, 2 elétrons, certo? Porque eu vou ter um átomo aqui X e eu vou ter um átomo aqui Y. Eu vou pegar um elétron do X e um elétron do Y, então automaticamente eu já tenho 2 elétrons. E aí eu fico com a minha ligação simples, tendo 2 elétrons compartilhados. A representação é esse tracinho preto aqui, tchuc, um risquinho. Já na minha ligação dupla, eu vou ter
o compartilhamento de 4 elétrons. Por quê? Eu tenho um átomo X aqui, certo? Eu tenho um átomo Y aqui, eu vou pegar 2 elétrons do meu Y, 2 do meu X, e vou compartilhar para todo mundo ficar estável. A representação da ligação dupla é 2 tracinhos. E a ligação tripla a mesma coisa, só que eu vou ter 6 elétrons compartilhados. Então, eu tenho a mesma coisa. Átomo X, átomo Y, pego 3 do X, 3 do Y, a minha representação fica tchuc, tchuc, tchuc. 3 tracinhos, tá? Vamos olhar aqui na tabelinha. Então, eu tenho aqui cloro e cloro. Eu sei que o cloro tem 7, o outro tem 7, então eu já vi lá em cima que eles compartilham 2 elétrons. Então, é só tchuc, tchuc. Eu pego aqui risco, porque eu tenho uma ligação simples, que eles só compartilharam 2 elétrons. E a minha fórmula molecular é Cl2, porque eu tenho 2 Cs. Oxigênio, a mesma coisa, porém, a gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, eu vou pegar, para eles ficarem estáveis, eles precisam compartilhar 2 elétrons de cada. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Compartilhando 4 elétrons, desculpa. Eu tenho uma ligação dupla, que é esses 2 tracinhos daqui, certo? E a minha fórmula molecular O2, porque eu tenho 2 oxigênios. O nitrogênio tem 4 elétrons na última camada. Então, para ele se completar, eu preciso compartilhar 6 elétrons, certo? Porque compartilhando 6, eu fico com 6 aqui no meio, 7, 8, 7, 8, certo? Então, aí eu tenho uma ligação tripla, porque eu compartilhei 6 elétrons, eu desenho 3 risquinhos e eu faço aqui a fórmula molecular, que é o N2, porque eu tenho 2 nitrogênios. E por último, o hidrogênio, que ele compartilha 2 elétrons, ligação simples, hidrogênio, certo? Então, ligação simples, 1 pauzinho, ligação dupla, 2 pauzinhos, ligação tripla, 3 pauzinhos. Tá bom? Beleza, então, entendemos aí. E agora, o que é uma ligação covalente dativa? Prestem atenção, não é a mesma coisa do que ligação covalente comum. Na dativa, eu tenho um átomo que ele já está estável, ou seja, ele já tem 8 elétrons na última camada. Ele vem aqui, ele compartilha um par de elétrons com outro átomo que ainda não esteja estável. Então, por exemplo, vamos olhar aqui nessa tabelinha aqui do lado, que é mais fácil de entender. Essa aqui do lado direito, ó. Eu tenho o ozônio aqui, certo? Que é o O3. Então, eu tenho 3 átomos aqui, certo? Certo. Só que eu já entendi lá em cima, que eu acabei de explicar, que se eu tenho um oxigênio e outro oxigênio, se eu compartilhar 4 elétrons, eu consigo estabilizar os 2 elétrons, os 2 átomos da ligação. Então, eu já vou ter 2 átomos estáveis. Só que o ozônio, ele tem ligação, ele é O3, então ele tá sobrando aí um oxigênio. Para eu conseguir que todos fiquem estáveis, eu vou pegar 2 elétrons desse aqui, certo? E vou emprestar, não vou compartilhar, tá? Compartilhar é ligação covalente. A dativa eu vou emprestar, mas também não vou doar. Entendam que não é doação e não é compartilhamento. Eu vou emprestar para o meu colega aqui, meu outro oxigênio, os elétrons que estão faltando para ele se completar. Por que que eu represento com essa setinha? A ligação iônica eu represento com as cargas. A ligação covalente comum eu represento com os tracinhos. E a ligação dativa que eu estou emprestando, eu represento com a seta. Quem olhar essa seta aqui, igual, por exemplo, quem olhar essa molécula aqui, né? Tudo isso aqui, vai entender que essa setinha representa uma ligação dativa, certo? Então, a ligação dativa, eu vou emprestar o meu átomo para o meu colega, o meu elétron para o meu colega, tá? Trióxido de enxofre é a mesma coisa. Eu tenho aqui um oxigênio e um Szinho. Eles já conseguem se equilibrar e manter 8 elétrons nesse compartilhamento. Só que ele ainda vai faltar 2 oxigênios. Então, eu venho aqui, eu empresto um
2 elétrons e empresto outros 2. Daí fica todo mundo feliz, um emprestado, um doado, fica uma bagunça, mas fica todo mundo feliz, tá? E o ácido nítrico aqui também. Belezura? Entenderam? Deixa eu ver que horas são. 5 minutos, ainda dá pra falar da ligação metálica. Todo mundo entendeu a ligação da ativa e a ligação covalente? Sim, belezura. Hoje não vai dar tempo de fazer exercício, mas a aula que vem a gente faz, aí fica mais claro, tá? Deixa eu explicar a ligação metálica para na aula que vem a gente começar já com o exercício, beleza? Ligação metálica ocorre metal-metal, né? Fala, a própria palavra já fala. Ligação metálica ocorre só com metal. Essa ligação é uma ligação desorientada. E como que ela funciona? Ela não tem uma representação, gente. Então, eu não consigo representar, porque a iônica eu consigo representar, e a covalente também, e a dativa também. Mas a metálica eu não consigo falar assim, olha, gente, desenha o cloro, desenha o oxigênio, mistura tudo e é a ligação metálica. Não, não tem uma representação. Ah, mas como que eu vou saber? A gente vai saber através quando for, por exemplo, tiver lá uma questão do vestibular. Ai, fulano que é um metal, se ligou com ciclano que é um outro metal, qual que é a ligação? Você vai saber que é a ligação metálica, tá? A gente consegue ver, entre aspas, a ligação metálica no modelo de mar de elétrons, que é esse aqui do lado. Todas essas bolinhas cinzas aqui são metal e todas essas vermelhas são outro metal, que elas vão se ligar aqui, ó, tchuc, 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 tá vendo? Uns com os outros. Essas bolinhas vermelhas, elas são os elétrons que vão se ligar entre os metais, tá? Por isso que é o modelo de mar de elétrons, porque os elétrons ficam todos aí, entendeu? E não tem uma representação assim específica, é mais pra gente entender que quando é metal com metal, eu possuo uma ligação metálica. Eu tenho uma grande movimentação eletrônica, uma boa condutividade, né? Certo? E beleza, é isso. Então, assim, vamos olhar aqui na tabelinha só alguns exemplos, certo? Pra gente entender. Então, eu tenho uma ligação metálica no latão. O que que é o latão? Cobre e zinco misturados, eles são resistentes à corrosão. Beleza, então eu tenho uma ligação metálica no bronze também. Como eu sei a ligação metálica do bronze? Porque eu tenho cobre e estanho, 2 metais. Aço, ferro e carbono. Aço inoxidável. Tananana. Tudo bem? Então, assim, a ligação metálica, ela é um pouco confusa, na verdade, ela é um pouco superficial, porque não tem como eu falar, olha, gente, é assim, ponto, acabou. Não. A ligação metálica é assim, entendeu? É assim, maleável, tá? Ela é só para vocês realmente entenderem que metal com metal é uma ligação metálica. Então, aqui a apresentação acabou, mas não vão embora, não me abandonem, vamos só recapitular. Vou parar a apresentação. Então, hoje a gente viu, não vão embora, calma aí, falta 2 minutos. A gente viu hoje que todos os átomos procuram estar com 8 elétrons na camada de valência. Socorro, eu nunca vou parar de falar isso. Não vou. Beleza. Como que eu descubro isso? Fazendo a S2, distribuição eletrônica. Vimos que temos a ligação iônica, que ela se representa através das carguinhas. Preciso de alguém que doe, preciso de alguém que receba. Quem doa, carga positiva, e quem recebe, carga negativa, tá certo? Isso tá certo. Quem doa, carga positiva, quem recebe, carga negativa. Beleza, ligação covalente. Eu tenho que compartilhar o meu elétron com o meu colega, então eu vou compartilhar lá. Eu sou aqui a Lívia e eu tenho uma garrafa aqui, minha amiga, que tá faltando elétron. Então, eu vou juntar aqui nela, assim, bem juntinho e vou compartilhar os elétrons, tá? Tenho ligação simples, compartilho 2 elétrons. Ligação dupla, compartilho 4 elétrons. Ligação tripla, compartilho 6 elétrons, beleza? Tenho a ligação covalente dativa, que eu não vou compartilhar, eu vou só emprestar pro meu colega, eu não quero chegar perto, porque eu já tenho meu aconchego aqui, ó, que tá me deixando estável, então eu não quero
Eu não quero ficar com mais ninguém, eu só vou doar aqui para esse outro, tá? Porque eu já tô aconchegada aqui no meu. E eu tenho a ligação metálica que ela é assim, ó, maleável, tá? Mas ela acontece com metal e metal. Tudo certo? Tudo belezura? 11 horas em ponto, meu Deus. Semana que vem a gente vai fazer os exercícios dessa aula e já começar uma outra matéria nova. Belezura? Então, por hoje é só, meus amores. Muito obrigada pela companhia aí da manhã, nesse frio. Um beijo grande. Vou mandar todo o conteúdo para vocês no Classroom e no WhatsApp, tá bom? Vou postar o vídeo aqui da gravação da aula para vocês assistirem. Beleza? Até semana que vem. Não faltem, venham aqui para a aula. Um beijo, boas aulas, bom fim de semana, bom restinho de semana e até semana que vem. Ó, coração para vocês. Beijo, 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 beijo.